Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou realmente feliz porque você acessou a esse canal de vídeo social e se você assim fez, é porque você certamente optou nesta data de hoje a não ir para um culto presencial. E ficará conosco nesse nosso culto virtual e online para que venhamos a ter um culto que realizamos para Deus. E em cada culto que assim acontece, nós sempre iniciamos com uma oração. Senhor bondoso que estás nos céus, fica conosco, abre nossas mentes, nos ensina, oportuniza nestes momentos seguintes condições para que venhamos a ficar mais perto de Ti, como verdadeiros adoradores. E assim fazemos e pedimos, no nome de Jesus Cristo. Desejo a todos um compartilhamento de um culto que fazemos mais uma vez para o nosso Deus. O culto não é para você, é para nosso Deus. Fiquemos em paz. A paz que excede todo o nosso coração. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Você se lembra que a Deus tudo pediu,
por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus quem te deu. Era tão feliz que glorificava a Deus. Destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Se o que acabou dói em seu coração, te maltrata tanto, que decepção. Você já fez de tudo para se erguer, achas que é teu fim, não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma palavra pra te dizer: Deus dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir. Em nome de Jesus não vai conseguir. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero
ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar, e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Mais Dolorosa Escolha.
O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 22, verso 42, e diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A mensagem é: agradeço a Jesus sua disposição em escolher nos salvar. Você já foi castigado por alguma coisa que não fez? Se já foi, como você se sentiu? Em nossa história bíblica de hoje, lemos sobre uma escolha que Jesus fez. Uma escolha para ser punido por uma coisa que ele não tinha feito. Jesus e seus discípulos tinham terminado de tomar a sua última refeição juntos. Eles se dirigiram para o Monte das Oliveiras e subiram ao jardim do Getsêmani, o lugar em que Jesus frequentemente orava. Próximo à entrada do jardim, Jesus deixou os discípulos dizendo: Esperem aqui. Então, pediu que Pedro, Tiago e João fossem com ele um pouco mais para frente. Vigiem e orem. Jesus se afastou um pouco mais deles. Ele orava calmamente. Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Ele esperava que alguém compartilhasse com ele a sua tristeza. Então voltou ao lugar em que estavam os 3 homens. Mas eles estavam dormindo. 3 vezes Jesus fez a mesma oração. E 3 vezes buscou o conforto dos 3 discípulos. Uma luz cintilante brilhou em direção a Jesus. Um anjo resplandecente tomou Jesus nos braços, falando tranquilamente. Jesus ficou calmo e sereno. Ele tinha sido fortalecido para enfrentar a cruz. Acordem, é tempo de ir. Meus inimigos estão chegando. Mal alcançaram os outros discípulos quando uma multidão com tochas de luz se aproximava. Muitos soldados, pessoas e alguns líderes de Israel entraram no jardim, liderados por Judas. Então Jesus perguntou à multidão: Quem vocês procuram? E eles responderam: Jesus de Nazaré? Sou eu. Jesus poderia ter desaparecido, mas ele escolheu permanecer diante da multidão. Os discípulos observavam-o silenciosos e surpresos. A multidão rapidamente se ajuntou em volta de Jesus. E ele falou de novo: Se é a mim que procuram, deixem que os outros vão embora. Então os soldados usaram cordas para prender juntas as mãos de Jesus. Os discípulos não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles achavam que Jesus simplesmente ia escapar. Ele já tinha feito isso antes, mas agora era diferente. A multidão começou a se mover em direção ao vale. Estavam levando Jesus para o palácio do sumo sacerdote. Não dava para acreditar nisso. Os discípulos se voltaram e fugiram. Não podiam entender por que Jesus se permitia sofrer assim. O surpreendente amor de Jesus o levou a escolher sofrer. Sofrer por amar todas as pessoas que ele e seu pai tinham criado. Amar você e a mim. Olá, graça e paz. Eu peço a você que abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 28 ao 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Em diversas passagens das Escrituras, notamos que Jesus foi chamado de mestre. Mas por que mestre? Quem era mestre naquela época? Em algumas versões bíblicas, vemos que Jesus foi chamado de rabi, que do hebraico significa professor, mestre. No judaísmo, é um título usado para identificar aquele que ensina. Mas claro, Jesus era diferente dos outros mestres. Está registrado nas Escrituras que quando o Sermão do Monte tinha acabado de ser proferido, as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina, e é dito no texto, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, ou seja, era diferente. A multidão ficou maravilhada com o que ele tinha ensinado. Primeiro ele ensinou, só depois ele curou,
expelia os demônios. Então, quando o texto fala que multidões ficaram maravilhadas, foi por conta do ensino. O estado de encantamento se deu por conta do que Jesus estava ensinando. Como dito, ele ensinava não com os escribas, mas com autoridade. Os escribas, que eram considerados mestres na época, tinham o título de mestre porque esse título era conferido pelo sistema, era uma espécie de credencial. Eles eram treinados para serem mestres e depois eram conferidos esse título a eles de escribas. Os rabis da época ensinavam o que eles aprendiam com os mestres antigos. Eles se apoiavam na tradição. Mas por que Jesus era diferente? Porque a autoridade de Jesus era uma autoridade que vinha dele, era uma autoridade intrínseca, era da sua natureza. Jesus é Deus. Ouvir Jesus era ouvir o próprio Deus. A palavra grega que traduzimos como autoridade também pode ser traduzida como poder. As palavras dele tinham poder. Outra diferença de Jesus para os mestres da época era que Jesus vivia o que ele ensinava. Era uma autoridade em palavras, mas em ação também. Ele falava e praticava. Notem que Jesus podia falar de humildade, porque ele era humilde. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele foi servo. Ele tinha autoridade para falar de humildade. Jesus podia falar também de mansidão, porque ele era manso. Ele podia falar também de perdão, aquele que estava sendo crucificado, escarnecido, zombado, maltratado em uma cruz, orou ao Pai e disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pode falar de perdão. Nosso Senhor Jesus trouxe também novos e mais profundos significados a tudo que vinha sendo ensinado na época. Deixa eu explicar isso aqui. Em vários pontos da Bíblia nós encontramos ele dizendo: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. E ele vinha com novos significados. Significados muitas vezes mais profundos. Vamos usar como exemplo o adultério. Jesus disse: ouviram o que foi dito, não adulteres. E aí ele vem com um novo e profundo significado. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Ou seja, antes adulterar era praticar o adultério, era ter relação com outra pessoa. Mas aí chega Jesus e disse: se você cobiçou, você já adulterou com ela no seu coração. Ele trouxe novos e mais profundos significados. Multidões se deslocavam muitas vezes a pé, por 10 quilômetros ou aproximadamente isso. Iam para lugares distantes, lugares que sequer tinham moradia, no meio do deserto, sem ter o que comer pelo caminho, só para ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Tanto que quando houve a multiplicação de pães e de peixes, os discípulos queriam despedir logo as multidões, porque foi feito um estudo, elas teriam que andar de 6 a 8 quilômetros para voltar a algum povoado para ter com que se alimentar. Por isso que eles queriam, os discípulos disseram: mestre, vamos despedir as multidões, porque no caminho eles não vão ter o que comer. Eles iam para lugares distantes, se acotovelavam para ouvir Jesus. E aí eu venho para os dias de hoje. Ele continua ensinando. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, nos ensina, nos dirige. Nós temos também a Bíblia.
Mas aí eu deixo essa pergunta. Nós estamos deixando Jesus nos ensinar? Jesus está sendo o seu mestre nos dias de hoje? Você está aprendendo e você está obedecendo ao que ele continua ensinando? Nós temos um coração disposto, nós temos um coração aberto, um coração ensinável, um coração que muitas vezes tem que deixar a nossa vontade, deixar de fazer o que a nossa carne quer, para fazer o que ele ensina. Temos esse coração ensinável e humilde? Nós temos a disposição que aquele povo tinha? Será que a comodidade que hoje nós temos aos ensinamentos de Jesus na nossa casa, de abrir uma Bíblia, será que isso não nos torna negligentes? Como eu disse, aquele povo andava perto de 10 quilômetros no deserto para ouvir o que ele tinha a dizer. Hoje nós temos uma Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia, seja pelo celular, seja uma Bíblia física, e nós temos essa disposição que aquele povo tinha para ouvir os ensinamentos do Mestre. Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo. Essa reflexão eu venho pedir que Deus nos dê um coração disposto a termos Jesus como Mestre. Fazer ou deixar de fazer algo, porque assim Ele ensinou. Que nós nos esforcemos para que todo dia aprendamos com o Mestre que continua ensinando. Que Deus te abençoe. Deixe Jesus ser teu Senhor, ser teu Salvador e ser o teu Mestre. Amém.
Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça eu achei em Jesus.
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês. Aleluia! 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 Me esvazio de mim, só pro teu vento aqui, tomo o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos